Fala pessoal, tudo bom? Engenheiro Márcio Santos e hoje eu estou aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a NBR 16280 que fala sobre reformas e edificações. Eu vou abordar aqui mais o assunto sobre reformas em condomínios. E aí eu decidi vir tratar esse assunto aqui porque a gente recebe solicitações diariamente de síndicos, de condôminos, referente a esse tipo de serviço. A gente percebe muitas falhas. Então eu estou até com a minha norma aqui já impressa, estava dando uma revisada aqui em alguns detalhes antes de iniciar esse bate-papo aqui com vocês. Então o que eu gostaria de deixar assim, bem claro aqui? Essa norma ela foi feita não é para proteger o síndico, não é para proteger o morador, não é para proteger o engenheiro, não é para simplesmente movimentar o mercado da engenharia em questão financeira. Não, ela foi feita pensando em proteger as edificações, em manter as edificações o maior tempo possível ali na sua durabilidade, na sua vida útil. E por quê? As pessoas elas faziam reformas antigamente e hoje ainda a gente vê muito as pessoas fazendo reformas em edifícios de qualquer forma, sem um acompanhamento técnico, sem a pessoa saber nos elementos estruturais ali que ela está mexendo, que ela pode provocar um acidente, como a gente já viu aí diversas vezes. Toda semana praticamente a gente recebe vídeos de apartamentos, de condomínios sendo interditados porque alguém começou alguma reforma e o síndico autorizou, ou o morador negligenciou as normas ali do condomínio, começou uma reforma e abalou a estrutura de algum apartamento, demandas jurídicas que acontecem porque uma reforma é feita sem um acompanhamento técnico e acaba danificando os apartamentos dos vizinhos. Então, tudo isso são coisas que implicam dentro de uma reforma que às vezes a pessoa que não entende, que não está vivendo esse dia a dia, não sabe. Então a norma ali ela tem três aspectos. Ela tem o aspecto do síndico, tem a parte do morador e também tem a parte do engenheiro, do responsável técnico, que pode ser tanto o engenheiro quanto o arquiteto. Então, eu vou tentar trazer de forma bem sucinta aqui, resumido, o que cada um dessas pessoas tem um papel dentro dessa norma, que é a 16280. Só voltando um pouquinho atrás, essa norma ela entrou em vigor em 2014 e ela começou a ser discutida, ela foi elaborada em 2 anos, ela começou a ser discutida lá em 2012, após 2 acidentes seguidos, um no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo, em São Caetano, onde foram acidentes, onde aqui de São Caetano, do ABC, a parte do miolo do prédio ela cedeu inteira sobre 12 andares, sobre 12 pavimentos. Então o 12º pavimento cedeu a laje, todo o centro ali, o que estava abaixo daquela laje veio a ceder. E esse foi um dos acidentes, e o outro foi no Rio de Janeiro, o edifício Independência, se não me engano o nome. Depois desses acidentes, os responsáveis ali por gerar as normas, Instituto de Engenharia, IBAP, começaram a discutir o que se faria para evitar esse tipo de acidente. Então foi criada essa norma de reformas e edificações. Só que o que a gente encontra muito são moradores vindo procurar a gente e perguntam assim: eu vou começar uma reforma no meu apartamento, você emite a ART? Bom, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, é um documento que certifica que existe um responsável técnico por aquele serviço, seja engenheiro ou arquiteto, no caso dessa norma aqui. E aí o pessoal acaba querendo só esse documento, mas não, a norma ela fala do plano de reforma, que é um documento muito mais extenso, que é um documento que fala sobre a obra, quais os quesitos que essa obra vai abordar, o que ela vai mexer, a metodologia que vai ser empregada para a execução dessa obra, quem é o responsável técnico pela execução, se tem projetos, memorial de carga elétrica. Então é uma série de
documentos, ali, de informações que vai balizar o síndico se ele pode aprovar aquela obra ou não. Então, ou seja, você vai entregar esse documento para o síndico e o síndico vai verificar se aquela obra é passível de acontecer naquele condomínio ou não. Isso serve tanto para as obras em áreas comuns, tanto para as obras em áreas privativas, tá? No seu apartamento aí. Mas o que acontece? Às vezes o síndico ele não tem a noção, ele não tem a capacidade técnica de avaliar um documento feito por um profissional. Então a norma ela deixa claro que se o síndico ele pode avaliar essa documentação ou ele então pode delegar essa função para um outro profissional. Então ele vai contratar um engenheiro, ele vai contratar um arquiteto que vai atuar ali pelo condomínio para fazer a verificação dessas reformas e também para aprovar ou não aquelas reformas. Então é bem simples. Se eu não tenho capacidade técnica para avaliar se uma reforma ela pode ser feita num apartamento ou não, se ela vai danificar alguma coisa, se ela vai gerar algum prejuízo para a edificação, eu posso delegar isso para um profissional que entenda. Mas até então, esse não é o erro mais grave, tá? O síndico aprovar ou deixar de aprovar essa reforma, porque algumas coisas ali geralmente é bem simples do síndico verificar se é possível executar naquele edifício ou não. Mas o que acontece? O síndico ele não está exigindo esse documento. Então o que acontece? Ele não está se resguardando, ele não está resguardando a segurança dos ocupantes daquela edificação e muito menos a edificação. Então, se acontecer um acidente, o primeiro responsável vai ser o cara que assinou o documento sem estar acompanhando. E segundo vai ser o síndico. E o porquê isso? Aí que está a grande sacada. Quando eu pego documentos para avaliar de alguns condomínios que a gente cuida aqui, o que a gente percebe? A pessoa que vai lá e assina a RT que o síndico está pedindo, ele não assina como responsável pela execução ou muito menos pela fiscalização. Ele vai lá, ele assina como executor do laudo. Então o que acontece? Se um dia acontecer algum problema e essa demanda jurídica chegar em você e chegar lá no engenheiro, o que ele vai falar? Não, mas espera aí, eu fui contratado simplesmente para fazer o laudo, para informar que aquela reforma ia começar. Eu não fui chamado para ser responsável técnico. E aí quem vai assumir a bronca vai ser quem autorizou, ou seja, o síndico. O síndico, ele assume a responsabilidade civil e criminal lá pelo condomínio. Então, viu o tamanho da responsabilidade que vocês estão assumindo, sem ao menos se preocupar com o que vocês estão solicitando? Então, é muito importante vocês se atentarem a esse item aí. Agora, para você morador, você vai começar a sua reforma. O que você precisa fazer aí para entregar o seu documento? Primeiro, você vai procurar um profissional que vai se responsabilizar pela sua obra. E aí você não vai mais solicitar somente a RT, você vai solicitar que ele visite o seu apartamento, que ele tome conta da sua obra, porque ele é o responsável por isso. Então, às vezes a gente encontra diversos... Eu cuido de um condomínio onde nós somos responsáveis em autorizar todas as 500 reformas daquele condomínio. São 500 unidades, agora já reformou 80% ali, uma ou outra agora que a gente vai verificando ali. Mas no começo, quando implantou ali aquele condomínio, eram 500 unidades, todo dia nós tínhamos diversas solicitações de reformas acontecendo. E aí o que acontece? O morador, ele vinha, entregava a documentação dele, nós avaliávamos e autorizava a reforma. E no meio da obra, ele tinha uma dúvida. Ô Márcio, eu posso furar aqui, eu posso quebrar essa parte, eu posso instalar dessa forma, eu posso trocar os disjuntores aqui do meu apartamento. Aí a gente pegava e falava o quê? Calma aí, vamos tirar a sua dúvida. Mas cadê o profissional que você contratou para cuidar da sua obra? Ele que tem que tirar essa dúvida para você. Então, o que acontece muitas vezes? Você vai lá, contrata um profissional de internet, você compra a RT dele lá por 150, 200 reais
e o cara nem aparece na sua obra. É o cara que é responsável lá pela sua obra. Então, duas coisas. Primeiro, para você que está comprando esse tipo de serviço, por lei ele é crime. E para você, profissional, que se diz profissional, e está vendendo esse tipo de serviço, você está cometendo crime também. Além da sua falta de ética, de não prestar o seu serviço ao cliente ali que você falou que ia prestar. Beleza? Então, pessoal, tomem muito cuidado, tá? Esse tipo de profissional, vocês podem cobrar dele. E se alguma coisa acontecer, vocês podem, tem diversas maneiras aí de vocês fazerem uma representação desse profissional, caso eles não queiram prestar o serviço que eles foram contratados. E aí, voltando ao exemplo do condomínio, o que acontecia muitas vezes, a gente falava, ó, esse tipo de informação, quem vai prestar para você, esse tipo de cálculo, quem tem que me entregar é o profissional que se responsabilizou pela sua obra, cadê ele? Aí, tá, vou conversar com o engenheiro que assinou a minha RT aqui. A hora que ele chegava no cara, ele falava, poxa, Márcio, eu pedi lá pro engenheiro entregar a documentação, ele estava me cobrando R$500 a mais, porque ele falou que a visita não estava inclusa no meu orçamento. E aí, como é que fica agora? Você vai pagar os R$500 para ele? Não, você vai cobrar, você vai exigir que ele venha. E aí, o que acontecia muitas vezes? Eu entrava em contato com o profissional e falava, amigão, você assumiu a responsabilidade da obra. Eu vou parar isso aqui, eu vou chamar a Defesa Civil e eu vou notificar você lá no CREA. Aí não passava muito tempo, a pessoa aparecia lá e depois sumia daquele condomínio ali. Ela não queria mais vender reforma ali naquele plano de reforma ali naquele condomínio, porque sabia que existia uma metodologia conforme as normas dentro daquele condomínio. Beleza? Então, pessoal, não caiam na bobeira de simplesmente contratar porque é mais barato. Mas eu já estou gastando tanto na minha reforma, eu não preciso de um profissional aqui fazendo isso, meu pedreiro faz. É um absurdo de coisa que a gente vê dando errado, é um absurdo de coisa que a gente vê que acontece nas reformas que a gente vê. Para você, síndico, que tem a responsabilidade, aí também pelas reformas de áreas comuns. Principais problemas que a gente encontra: reformas de piscina, reformas dos passeios, principalmente quando tem subsolo, reformas de coberturas e impermeabilização. Contratem empresas especializadas que tenham um responsável técnico para assinar uma RT, para assinar um plano de reforma, para assinar um termo de garantia para vocês. Vocês estão contratando um serviço e muitas vezes não é barato, e muitas vezes essas empresas lá na frente elas somem. Mas se você tiver toda a documentação certinho, vocês vão com certeza conseguir um serviço de qualidade, vão conseguir ter a garantia desse serviço. E se acontecer algum problema, vocês vão ter para onde recorrer. Então, eu vou falar para vocês aqui o que essa norma ela tem de termos aqui. Ela tem os requisitos para a gestão da reforma, ela tem requisitos para a realização das reformas em edificações, ela tem para áreas privativas, requisitos para áreas comuns, incumbências ou cargos, responsáveis legais da edificação, o que fazer antes do início da obra de reforma, o que fazer durante as obras da reforma e o que fazer após as obras de reforma. E aí também tem aqui avisos para proprietário de unidades autônomas, quando a edificação é condomínio. O que fazer também antes, durante e após a reforma. E depois o que fazer com essa documentação que é entregue. O que acontece? Todo esse book que será entregue, plano de reforma, anotação de responsabilidade técnica, projetos, memoriais de carga, eles serão anexados em uma pasta. Então eles serão todos arquivados. E aí futuramente, tendo algum problema, essa documentação ela vai ser consultada. Geralmente quando a gente faz inspeção predial, a gente pede esse tipo de documentação, porque às vezes a gente encontra um problema numa fachada, um problema de infiltração, de um apartamento para o outro. E quando a gente tem essa documentação, a gente consegue identificar com muito mais facilidade
onde está o problema ali da edificação. Recentemente nós estivemos num edifício aqui em São Paulo, onde tinha uma infiltração há cerca de 2 anos e ninguém encontrava aquela infiltração, aquele vazamento. Então a gente começou a procurar qualquer tipo de informação que a gente podia encontrar. Fizemos testes em diversas tubulações, tubulação de água pluvial, esgoto, tal, até que a gente chegou nas informações de reforma. O condomínio ele não tinha as reformas, o plano de reforma ali de cada condomínio, mas o síndico ele tinha as datas que as reformas elas foram executadas. Então o que aconteceu? A gente foi buscar dentro desse histórico as edificações ali que poderiam conflitar com aquele problema. E a gente encontrou uma reforma em um banheiro, onde parte da tubulação havia sido trocada. Então, primeiro a gente identificou que aquela reforma tinha sido feita naquele apartamento e o banheiro também tinha sido reformado. Então a gente entrou em contato com o proprietário daquela unidade e ele informou: eu troquei os azulejos, troquei os pisos, troquei o vaso sanitário, também troquei a tubulação do meu banheiro inteiro. A hora que ele falou isso, peraí, então achamos um caminho. E aí a gente começou a quebrar e a gente encontrou, era uma tubulação onde a junção, a união de 2 tubulações ali estava tendo vazamento. Então aquele problema de 2 anos de um morador que não conseguia pintar seu apartamento, ele pintava, manchava, foi encontrado. E o que acontece? Era um banheiro de empregado ali da área de serviço. Então o proprietário ele quase não usava aquele banheiro. Então a cada 15, 20 dias ele lavava o banheiro, de vez em quando lavava uma mão, mas não era com frequência que ele utilizava aquele cômodo. Então era bem difícil identificar quando vazava lá no apartamento do vizinho dele. Porque quando ele limpava, ele ainda demorava uns 2, 3 dias para sair a infiltração lá na parede do vizinho. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter um histórico da edificação? Se a gente não tivesse, no mínimo, essa informação dessa síndica, nós passaríamos ali dias procurando qual era o problema. Talvez essa solução de verificar no banheiro seria a última. Então, é importante ter esse tipo de documentação. Não é simplesmente para resguardar vocês, como eu já disse no começo, não é simplesmente para movimentar o mercado da engenharia. Pelo contrário, o serviço de acompanhamento de reformas, de plano de reforma, não é um serviço caro, não é um serviço que o engenheiro vai ficar rico fazendo isso, tá? É um serviço, claro, que o engenheiro ele vai cobrar, o profissional ele vai cobrar ali por estar a hora dele ali fazendo o acompanhamento do seu apartamento, mas não é uma coisa que ele vai rentabilizar a empresa dele em grande volume, tá? Então, isso não é para movimentar o mercado da engenharia, como eu já escutei muitas vezes. E para você que vai fazer a reforma, coloque isso no seu orçamento. Você mora, você habita num lugar onde você influencia, se tiver um problema, você vai influenciar a vida ali de diversas famílias, de centenas, talvez até de milhares de famílias. A gente já, nesse condomínio mesmo que a gente faz ali a administração, tem um outro condomínio que é semelhante da mesma construtora, que são 960 unidades. Então são quase 1.000 famílias morando ali dentro. Então se tem um problema, por exemplo, de uma tubulação que foi danificada ali, de abastecimento de água nos reservatórios, é passível de todo mundo ficar sem água. Então gera um transtorno muito grande. Então tem que ser observado, tem que ser tudo muito bem planejado. Para você que é profissional, não faça as coisas simplesmente pela ganância de não, é mais R$200 entrando, não preciso nem ir lá, nem nada disso. Não, faça as coisas da maneira correta, porque assim você evita transtorno para você e também para o seu cliente. Numa demanda jurídica aí que você esteja como responsável técnico de uma obra que deu problema, com certeza você vai responder seriamente com o risco de perder ali a sua credencial de engenheiro e tudo aquilo que você estudou. Tá bom, pessoal? Então hoje só passei aqui mesmo para deixar esse recado aqui para vocês, para explicar sobre esse serviço, que as pessoas estão cada vez mais erradas ali na hora de perguntar sobre esse tipo de serviço, sobre o que falar.
e a gente passa os preços, as pessoas falam, não, mas é um absurdo isso. Então, é assim, pessoal, se você está simplesmente vendendo a RT, primeiro, você está baixando demais, rebaixando, não está nem abaixando, você está rebaixando demais a nossa categoria de engenheiro, você está diminuindo os nossos preços, isso é horrível para a categoria, e também você está desvalorizando o serviço para quem presta um serviço de qualidade, tá? Se você contrata esse tipo de serviço, é a mesma coisa. E você, síndico, que não está cobrando esse tipo de serviço, esse tipo de documentação, você também está correndo um sério risco aí de ter problemas na sua edificação, tá bom? Então é só isso mesmo que eu queria conversar com vocês aqui. Espero que vocês gostem, depois curtam o vídeo lá. Quem entrou aí não pôde assistir até o final, entra lá, curte esse vídeo, comenta, manda para os síndicos que você conhece, para quem mora em condomínio, para que mais pessoas fiquem sabendo desse tipo de informação e possam entender a importância dessa documentação para a edificação deles, tá bom? Um grande abraço e até mais!